Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro de Verona, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 115 do livro do padre Joseph Rosner, sobre Paulo de Tarso, e estamos em Chipre, com Paulo e Barnabé, e Paulo, os dois foram convidados, né, pelo governador de Chipre, governador romano, procurador romano, né, em Chipre, para digamos assim, um sarau, uma discussão. Sérgio Paulo era, além de procurador, era intelectual, gostava de discussões, reunia pessoas no seu palácio para discutir, e tendo sabido sobre Paulo e Barnabé na cidade, na província, convidou-os para o palácio, né? Para falar, para conversar sobre a religião, né? Então eu estou no segundo parágrafo da página. A personalidade vibrante do apóstolo, inteiramente tomada pela doutrina que pregava, não podia deixar de impressionar vivamente o procurador. Então aqui Paulo vai tomar, né, a frente na discussão, talvez porque ele não era cipriota como Barnabé, né? Era um estrangeiro e talvez interessasse mais ao procurador conversar com Paulo, né, ao invés de Barnabé, né? Todavia, como homem prudente, como jurista romano, quis ouvir também a parte contrária e deu a palavra ao mago Bar Jesus, né, que tinha uma certa proeminência, né, em Chipre, né, junto ao procurador, né. Iniciou-se então um combate singular entre o reino da luz e o das trevas. O mago, como autêntico judeu, conhecia a fundo a Bíblia, mas Saulo não havia discutido em vão com Estevão. Não demorou a perceber que as suas palavras tinham causado uma profunda impressão no romano, e viu que era o momento propício para demonstrar que a religião de Cristo não era um pálido sistema ideológico, mas uma força divina superior a todas as magias. Cravando os olhos no mago, disse-lhe, abre aspas, ó homem cheio de todo o engano e maldade, agora mesmo a mão do Senhor cairá sobre ti e ficarás cego. Imediatamente apoderaram-se deste a escuridão e as trevas, e ele dava voltas, procurando quem lhe desse a mão. Fecha aspas, Atos 13, versículos 10, 11. O episódio abriu inteiramente os olhos ao procurador e fê-lo compreender a inanidade da magia, das suas ilusões e engenhos. O primeiro triunfo do cristianismo nas classes elevadas da sociedade romana foi esta conversão do procônsul. Pela segunda vez, desde o enfrentamento de Pedro com Simão, o mago,
o cristianismo travava um duro combate contra a magia do Oriente e saía vitorioso da arena. Com efeito, nunca teria conquistado o mundo cultural da antiguidade se não tivesse provado com toda a nitidez a sua superioridade sobre os malefícios e encantamentos das religiões de mistérios. A magia imperava então com inteira impunidade e por isso foi necessário que a nova religião enveredasse por caminhos diversos dos de hoje, para poder ter acesso ao coração humano. Para o mundo de então, só poderia ser aceita como divina uma religião cuja autenticidade fosse provada por fenômenos extraordinários. Assim se explicam os milagres que vemos inseparavelmente unidos à doutrina do Novo Testamento. E aqui tem um detalhe muito interessante, né? É que essa magia, essa magia oriental, né? Esse mundo mágico, ele dominava inclusive as classes mais altas intelectualmente, né? A magia, ela deslumbrava, né, essas altas classes, né? Um pouco, por exemplo, né, o que talvez na minha infância, na minha adolescência, eu vi acontecer no Brasil com o espiritismo, né? Quem é mais velho, hoje o espiritismo caiu um pouco em, sei lá, esquecimento, ou atrai pouca gente, penso eu, mas na minha época o espiritismo era, nessa época, na minha infância, adolescência, o que? Década de 60, 70, 80, né? Atraía muita gente, né? No século XIX, né, o espiritismo atraiu muita gente também na Europa, né, na Inglaterra, na França, né. Nós temos relatos, por exemplo, de sessões espíritas nas obras de grandes escritores da época. Chesterton, por exemplo, falava disso, né. Esse deslumbramento dessas classes abastadas, né, por esses fenômenos extraordinários, né, de magia. Também uma época em que foi revivido isso, né, toda essa coisa da antiguidade, foi a Renascença, né, e o Iluminismo. Aqui nós temos uma nota de pé de página que diz assim, falando dos milagres, né, que acompanharam a nossa religião, né, no Novo Testamento. No tempo de São Paulo, o antigo paganismo estava em vias de extinção. Os filósofos haviam se transformado em sofistas, e os sofistas estavam em vias de transformar-se em magos. Olha que coisa interessante. Filósofos transformados em sofistas e os sofistas em magos. A mitologia, a fé cândida do povo, foi esmagada pela ilustração grega. Mas o pensamento dos filósofos esterilizara-se numa retórica vazia. Por reação, entre os pensadores estoicos da época de Paulo, a primitiva ideia de que o mundo tinha uma origem e um fim últimos, e portanto tinha de ter um autor e uma unidade moral, voltar a ganhar corpo. Mas essa atmosfera panteísta
crescera também, mas nessa atmosfera panteísta, crescera também a magia, ou seja, a gnose, né? Então é o velho e bom antropoteísmo, né? Que o professor Orlando Fedeli muito bem descreveu, né? Um grande conhecedor dessa época, o inglês Ramsay, escreve que Bar Jesus representa na corte do procônsul o influxo das potências das trevas sobre a vontade humana e que constituía precisamente um representante desse panteísmo mágico que o cristianismo viria a destruir. Paulo teve de sustentar até o final da sua vida uma dura luta contra essa falsa mística oriental. Como testemunho, as epístolas aos Colossenses e as epístolas pastorais. Então aqui era o mundo da gnose pré-cristã, que aceitava muito bem, né, aquele sopro oriental, né? E veja, tinha como o espiritismo, né, essa magia, ela tinha resultados no mundo material. Não era uma coisa, as pessoas não imaginavam as coisas, acontecia mesmo, né? Por isso eles tinham tanto prestígio, né? Esses magos que eram uma mistura de filosofia sofística e magia, né? Neste episódio, a alma do apóstolo aparece-nos como que despedindo um clarão daquele tremendo ardor semítico que quase nos assusta a nós ocidentais quando contemplamos os profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Elias. Paulo é uma natureza profética análoga à de Elias, mas domada e aperfeiçoada pelo influxo da graça. Por outro lado, o embate com o mago foi também um dia de triunfo pessoal para o apóstolo. A partir desse momento, a personagem principal deixa de ser Barnabé, cujo nome já não será citado em primeiro lugar nos Atos, né? Pouco a pouco, irá recuando para um plano secundário e mais tarde acabará por desaparecer completamente dos Atos dos Apóstolos. Segundo nos informa a tradição, terminou com muita felicidade a missão de Chipre. A partir desse momento, Lucas também passa a designar o apóstolo unicamente pelo seu nome romano, Paulo. Interessante essa mudança, né? É provável que ele próprio se tenha apresentado assim ao procurador, quando este lhe perguntou o seu nome e origem. Trocava nesse momento um nome de caráter sagrado, mas que lembrava insistentemente a sua origem racial no ambiente grego em que se movia, por um nome romano, no qual vibravam novos acordes. Toda a amplitude do Império Romano e a sua vocação para o apostolado entre os gentios. Então aqui é a troca do nome, né? De Saulo para Paulo. Isso nos Atos, né? Dos apóstolos. Apresenta-se, pois, ao mundo greco-romano com uma declaração da sua livre cidadania e da sua pertença a essa comunidade. Não deseja ser um estrangeiro ou o arauto de algum culto oriental. O momento foi psicologicamente muito bem escolhido. Esse momento do palácio, né? do milagre que
que ele realiza, né? O primeiro de muitos milagres, pelo menos o primeiro dos milagres relatados, né? Esse com o mago, né? Bar Jesus. O mago não esqueceu a sua derrota. Conta a tradição que Barnabé foi martirizado mais tarde por instigação sua, e que Marcos enterrou o corpo do seu tio num túmulo romano próximo de Salamina. Disse também que os seus restos mortais foram descobertos em 489, no tempo do imperador bizantino Zenão, com o Evangelho de São Marcos sobre o peito. Então Barnabé, né, que era tio de São Marcos, né, tinha o Evangelho do seu sobrinho, né, no peito. Quanto a Sérgio Paulo, não sabemos ao certo se foi batizado nesta altura. Muitos autores pensam que sim, embora os Atos dos Apóstolos nada digam a esse respeito. É possível que os apóstolos se tenham visto obrigados a retirar-se por receio da vingança do mago. Certamente um homem de grande influência. Mas é mais provável que tenham partido porque a estação já estava avançada e a navegação ameaçava interromper-se. E ambos desejavam atravessar o Tauro antes da chegada do inverno. Paulo nunca mais voltaria a Chipre. Sempre consideraria essa ilha como fundação de Barnabé e não desejava construir em terreno alheio. Então, eles deixaram Chipre, né? Se vocês verem no mapinha que eu mostrei ontem, né? Eles vão então para o continente, né? Eles vão para a região continental e aqui eles vão à Galícia, né? Aos Gálatas. Na região dos Gálatas é o item que começaremos a ler agora. Aqui também tem na página 116, né, uma fotografia, não é? Da costa de Chipre, nas proximidades da antiga cidade que Paulo por lá passou, né? Porque de Salamina, né, ele foi para Pafos, no outro lado de Chipre, né, de onde ele partiu então para o continente, né. Então aqui tem uma foto, né, uma fotografia que o próprio, provavelmente o próprio padre tirou, né, da costa aqui do mar, né, da praia, próximo da cidade, da antiga cidade de Pafos, né, certo? Então vamos lá aos Gálatas, né? Atos. Então aqui ele cita vários lugares em que ele fala, né? Paulo menciona, Paulo e Lucas mencionam, né? Então tem o Atos, tem o segunda carta aos Coríntios, né? E também as cartas, a segunda carta a Timóteo, né? Paulo, cuja autoridade cresceu notavelmente pela conversão do governador Sérgio Paulo, vai realizar agora o plano há tanto acarinhado de se dirigir à Ásia Menor. É provável que desejasse começar por Éfeso, pois preferia as cidades costeiras e os grandes centros comerciais que estavam justamente nas cidades costeiras, né? Por causa do mar, né? Por causa do comércio, por causa
das trocas, né, de mercadorias e de cultura, de fato, né? Ou nas rotas dos ambulantes, né? Nas rotas de por terra também, né? Mas não havia nenhuma linha marítima regular para essa cidade, Éfeso, né? Só podia ir até a costa sul, ao porto de Atália. Essa contingência provavelmente determinou também o roteiro posterior do apóstolo, que não havia fixado nenhum plano de viagem e muitas vezes se deixava guiar pelas dificuldades do caminho, enxergando nelas a mão de Deus. Sem motivos imperiosos, ninguém teria escolhido, nessa altura, o caminho extraordinariamente perigoso e demorado que conduzia da Panfilha, contaminada pela malária, até as regiões situadas além do Tauro. Esses motivos eram para o soldado o sentido do dever e para o comerciante a ânsia de lucro. Mas para o missionário eram a chamada de Deus. No vocabulário de Paulo não havia lugar para as palavras difícil e perigoso. Como cidadão de Tarso, alimentava desde a juventude uma certa simpatia e até uma espécie de sentimento de parentesco para com os rudes e incultos povos que habitavam do outro lado das montanhas, onde viviam também numerosos judeus que tinham seguido os colonos romanos. Então ele vai para o outro lado de Tarso, né, a partir de Chipre, né? Se vocês olharem o mapinha da página 108, vocês vão ver que ele vai chegar até Derbe, né, que é do outro lado de Tarso, né? Chipre mantinha boas relações comerciais com a Ásia Menor e é possível que as jovens comunidades cristãs da ilha sugerissem aos apóstolos que levassem o evangelho aos irmãos que lá residiam. No subconsciente de Paulo, talvez interviesse também um certo desejo de aventuras, fruto dos seus tempos de adolescente. Não é raro que um explorador, na plenitude da idade viril, se sinta atraído por países que foram objeto dos seus sonhos de juventude. Em todo grande homem aparece também a criança, que nas suas fantasias antecipou o futuro. O outono do ano 45 já estava avançado, quando os 3 companheiros deixaram Pafos em direção à Ásia Menor. Então, os 3 companheiros eram Paulo, Barnabé e o sobrinho, João Marcos, o evangelista, né? Compreende-se que Paulo não começasse a sua ação pela Cilícia, pois ninguém é profeta na sua terra. Seja como for, durante a travessia, puderam observar de longe a escarpada cordilheira do Tauro, a cordilheira tão familiar, né, a Paulo, ameaçadora como uma parede de gelo e encoberta por um pesado manto de nuvens que a fazia parecer ainda mais inacessível. Então ele deve ter visto, né, do outro lado, né, o Tauro, que lhe era tão familiar, né? Na página 119 tem uma foto que mostra a visão que Paulo deve ter tido, né, do outro lado do Tauro, visto da Panfilha, né? Paulo era um excelente companheiro de viagem e um narrador de raro espírito. O homem
que recomendava aos seus fiéis que nunca lhes faltasse o sal nas conversas, com certeza dispunha dele em abundância. Olha, Marcos, exclamaria, ali, no sopé daquelas montanhas de neve, fica a minha pátria, Tarso, e atrás daquela muralha branca estende-se Antioquia de Pisídia, uma outra Antioquia, né? Com o mesmo nome, mas uma outra cidade, né? Era dali que os aldeões e comerciantes traziam a lã que levavam à loja de meu pai. É gente boa. Não são tão inacessíveis como parecem. E mais à esquerda fica a planície de Panfilha, um lugar muito insalubre, onde as pessoas morrem como moscas. Conta-se que um mensageiro de Satanás lhes devora os membros e faz com que se tornem verdes e amarelos, e quase me sinto inclinado a acreditar nisso. Isso era o papo, né, que o padre Rosner está imaginando que Paulo estaria tendo com o jovem João Marcos, né? Aliás, esse anjo mau também é conhecido na Cilícia. Surge à noite dos pântanos com vestes brancas, feitas de nevoeiro. E um dia, quando eu ainda era um rapazinho, pegou-me pela mão. As suas mãos são de fogo, de forma que o sangue começa a ferver nas nossas veias e ficamos com os olhos injetados. Mas passaremos rapidamente por essa terra e o Senhor nos defenderá desse inimigo e do demônio do meio-dia. Isso é uma conversa imaginária, né? Então aqui o padre Rosner tenta nos apresentar Paulo como um conversador, né? Um bom companheiro de papo, né? Que deve ter exercido esse ofício menor, né? De um grande papo nas horas vagas em que ele fazia o seu apostolado e depois começava a conversar com as pessoas, né? Nós que somos mineiros, né? Nós conhecemos esse tipo de gente boa de papo, né? Mas essas notícias devem ter deixado abatido o pobre Marcos. Não pronunciou nem mais uma palavra, imaginando talvez que esse mensageiro de Satanás se tivesse apoderado dele. É possível também que nutrisse um certo ressentimento por Barnabé ter cedido a chefia a esse terrível Paulo, que, abre aspas, cheio de louca audácia, não recuava diante de nenhum perigo, fecha aspas, e que queria atravessar a muralha de gelo para ir ter com os bárbaros. Além disso, o discípulo também ouvira falar dos bandidos da Isáuria, que assaltavam os viajantes solitários e faziam desaparecer os seus cadáveres nos barrancos da montanha. Marcos não conseguia ainda compreender o elevado espírito do apóstolo, mas haveria de chegar o dia em que o seguiria docilmente. Aqui, Colossenses, ele está dando a referência de Colossenses 4, versículo 10, em que Paulo fala de Marcos, né? A Ásia Menor, em cuja costa sul o navio se deteve, era então um mosaico de antigos principados, tribos, províncias, dialetos, costumes supersticiosos e cultos estranhos. Embora o helenismo estivesse já muito espalhado, cada cidade continuava a possuir o seu Deus próprio, que não podia negar a sua origem asiática,
a despeito do nome grego ou latim. Por toda parte pululavam lugares sagrados, mistérios e cultos estranhos. A Panfilha era uma província imperial de caráter militar, governada por um pró-pretor ou comandante-geral. Instituíra-se para cada província um grupo de sacerdotes de Augusto, que se regiam por uma espécie de regulamento metropolitano. E os templos dedicados ao imperador e à divina Roma estavam dotados das mais ricas fundações. O traço mais característico da população da Ásia Menor era sua índole religiosa, fortemente propensa à superstição e aos cultos secretos em formas muito primitivas. Nessa época, Apolônio de Tiana, um taumaturgo pagão, encontrava-se no auge da sua carreira e um pouco mais tarde faria sucesso os falsos profetas Peregrino Proteu e Alexandre de Abonoticos, que atrairiam o povo crédulo com seus perniciosos desvarios. Então, são magos, né? Ele está dizendo aqui que são magos, né? Faziam magia, não é? E a magia funcionava, tá certo? Como os fenômenos espíritas também, né? Os 3 missionários desembarcaram na Baía de Atalaia, hoje Adália, na foz do Caístro. Voltando lá ao mapinha da página 108, vocês podem ver aí Atalaia, né? Onde eles desembarcaram. Hoje Adália, na foz do Caistro ou Caistro. A cidade, protegida contra os piratas por uma coroa de baluartes, olhava-os orgulhosamente do alto do seu rochedo, refletindo o sol dourado nos seus bosques de laranjeiras e limoeiros. Dali seguiram, rio acima, numa barca, em direção a Perge, que também está no mapa, situada algumas horas ao norte. Aqui começava a estreita passagem através das gargantas do Tauro. No sopé da montanha, sebes de espinheiros mais altos que uma casa orlavam o caminho. À meia altura, as vertentes estavam cobertas de pinheiros e gigantescas matas de abetos, e mais acima cedros majestosos ondulavam ao vento. Quanto mais alto subiam, mais escabrosos se tornavam os caminhos e mais frio era o vento. Então note o detalhe da descrição desse caminho, né, feito pelo padre Rosner, que também fez o caminho. Ele caminhou por onde Paulo passou, né, quase 2000 anos depois, mas ele fez, né? Barnabé deixou-se fascinar pelo zelo do amigo. Marcos, porém, opôs-se com veemência. Que fariam lá em cima, na montanha? Não havia sinagogas, nenhum bairro judeu que lhes oferecesse proteção. Os caminhos eram intransitáveis e avançavam à beira de precipícios. As pontes poderiam ter sido arrastadas pela água ou destruídas pela violência humana. E poderia haver salteadores à espreita, na sombra. Não, nunca imaginara assim aquela aventura. Nascera numa cidade, nunca estivera em luta com a natureza selvagem. Não sentia coragem para seguir avante. Não podia nem queria continuar. O audacioso ímpeto
de um chefe como Paulo era demasiado forte para o seu temperamento. João Marcos, né? Não se sentia à altura das dificuldades e dos perigos. E declarou ao tio que tinha resolvido regressar a Cesareia no primeiro navio que partisse. Barnabé viu-se obrigado a escolher entre abandonar Paulo e a sua missão ou separar-se do sobrinho. Com o coração amargurado, decidiu-se pela segunda alternativa. O dever apostólico assim o exigia. A deserção do jovem... Então Marcos foi embora, né? E Barnabé seguiu com Paulo, né? A deserção do jovem Marcos feriu profundamente o apóstolo. Muitos anos mais tarde, ainda sentia a dor. Considerou Marcos um pusilânime, lembrando-se das palavras do mestre, abre aspas, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Mas essa decisão talvez se devesse a uma outra causa mais profunda, que Marcos não quis expressar e que Lucas também prefere silenciar nos Atos dos Apóstolos, né? Se tivesse tratado de uma simples falta de coragem ou de resistência física, Lucas não teria eludido ao incidente, pois era um escritor que sabia calibrar finamente o alcance das palavras. Tudo o que diz ou cala tem uma razão de ser. Marcos crescera em Jerusalém, no meio dos primeiros apóstolos. Fora educado na tradição judaica, que ainda vinculava fortemente a jovem igreja à sinagoga, enquanto Paulo estava determinado a separar a igreja da sinagoga. Marcos era o mais fiel discípulo de Pedro, seu intérprete para a língua grega, e queria continuar a sê-lo. O velho apóstolo chega a chamar-lhe meu filho Marcos. 1 Pedro 5:13. Esboça-se assim, na vida de Paulo, o grande problema cuja solução devia encontrar e que já lança a sua densa sombra sobre todos os seus caminhos. A esse problema há de sacrificar, mais tarde, até os seus mais profundos sentimentos de amizade. O chamado da providência divina para uma grande obra significa realmente a suprema ventura e a suprema bênção, pois é uma altíssima prova da confiança de Deus. Mas para o homem que deve realizá-la, não deixa de ser uma carga pesada e um sofrimento atroz. Este é o destino dos santos e escolhidos do Senhor. A amizade de Deus é ao mesmo tempo o fardo de Deus. Essa frase é boa para a gente guardar, né? A amizade de Deus é ao mesmo tempo o fardo de Deus. A palavra divina é, abre aspas, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que separa a alma e o espírito, as junturas e a medula. Hebreus 4:12. A grandeza apostólica de Paulo revela-se em boa parte no fato de se ter prestado a esses sacrifícios interiores, nos quais o seu coração muitas vezes chegou a sangrar. Mas se na vida dos santos surgem de vez em quando essas tristezas e desarmonias, nunca são o mais importante e sempre se desvanecem perante os grandes interesses do reino de Deus. Mais tarde, Marcos saberá vencer a sua fraqueza juvenil e converter-se-á
num precioso colaborador do apóstolo durante o seu cativeiro em Roma. Veja que esse incidente com Marcos, né, tem a ver com as opções, né, que ainda estavam abertas para a igreja nascente, né? Uma representada pelos apóstolos em Jerusalém, que seria, digamos assim, uma igreja, como na expressão do Padre Rosa, né? Uma igreja ligada à sinagoga, um cristianismo judaizante, né? Uma religião filha do judaísmo, né? Mas Paulo representava outra coisa, né? Paulo representava os gentios, né? Paulo representava a expansão da religião por toda a face da terra, né? Paulo queria separar a religião, a jovem igreja, da sinagoga. Veja como que se expressa o Padre Rosner, né, com relação à reação de Marcos, né? Marcos teria dito para o Paulo: o que você vai fazer lá em cima? Né? Lá em cima não tem sinagoga, não é? Não tem nenhum bairro judeu, só tem bárbaros, só tem gente que nós não temos a menor ideia, né? Então ele estava ligado à sinagoga, ele estava ligado ao bairro judeu, né? Ele estava ligado àquela estrutura de pregação, né, na sinagoga, né? Então essa desavença ela é exemplar aqui, né? Ela narrada nos Atos, né? Ela, porque ele mesmo diz, né? Lucas não teria narrado esse fato se fosse apenas uma questão de coragem do jovem em relação a enfrentar os perigos. É mais que isso, né? Mostra aqui duas tendências. Mostra aqui o que poderia ter se tornado a nossa religião, né? Não fosse Paulo, tá certo? E isso faz nos lembrar, né, da importância de Paulo na nossa religião, né? Da importância desse ímpeto que não se detinha, não é? Diante de nada, nem do próprio sofrimento, né? Nem das próprias decepções com as pessoas, né? Paulo avançava com um ímpeto absolutamente extraordinário, né, para converter o mundo. Paulo queria simplesmente converter o mundo, né? Tá certo? Então eu vou parar aqui, então, no último parágrafo da página 121, com essa separação do jovem João Marcos, que volta, não é? E da continuação de Barnabé e Paulo subindo a montanha, né? Então, estou no último parágrafo aqui da página 121 e pergunto agora se vocês têm alguma observação, alguma pergunta a fazer. Então, Ana Paula.
de hoje não, mas é que eu lembrei de um comentário que a Juliana fez a respeito da contemplação, quando a gente estava falando contemplação outro dia, sobre Nossa Senhora, os enjoos da gravidez. E aí eu lembrei que o padre Almir, uma vez, eu comentei a respeito do parto de Nossa Senhora, de cortar o cordão umbilical. Aí ele disse para mim, não teve nada disso. Porque como Nossa Senhora foi preservada do pecado original, ela não sentiu essas coisas, ela não sentiu dores, ela não passou por esse tipo de dor, de sofrimento, ela não teve. É verdade, isso é suportado pela tradição da igreja, né? O fato de Nossa Senhora não ter tido a dor do parto é afirmado pelos padres da igreja, né? Pela tradição, que afirma também que o parto foi feito por anjos, né? Que estavam lá no momento, né, e que ajudaram no parto. E são unânimes em afirmar que Nossa Senhora não teve dores do parto. Essa dor não, né? Ela teve dores muito piores, né? As dores de Maria, né? Mas sim, a tradição afirma que não houve nada disso, né? E vocês imaginam, né? Que privilégio, né? São José teve, né? De assistir a esse parto, né? Que é inimaginável pra gente, né? Porque vejam, na gruta, não é? No estábulo em que Jesus nasceu, só tinha ele, José e Maria. Não tinha mais ninguém, não é? E dizem que no momento do parto os anjos desceram do céu, não é? E foram os parteiros de Jesus, né? Mas o Padre Almir, ele expressou bem a tradição da igreja de considerar que não houve. A gente fica imaginando todos os detalhes que a gente conhece do nascimento natural das pessoas, né? Dos bebês, né? Mas é um momento inimaginável esse, né? Desse nascimento envolto em todo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é umbilicalmente ligado à sua paixão. Ele nasceu para morrer na cruz, né? Então o nascimento já tem a marca da paixão, né? E por isso nos é tão tocante, né? Esse momento, né? da vida de Nosso Senhor. Mas agora me deu saudade do Padre Almir, viu, Ana Paula? Dos papos com ele. Eu também. Ele é uma enciclopédia, né? No bom sentido, né? É impressionante. É impressionante. E não tem. Ó, a risada dele do Márcio. E não tem. E é um padre que tem uma conversa boa, fácil, né? É fácil a gente puxar a língua dele, né? Ele é assim, um cara muito aberto, e saudade dele. Saudade dos papos e dos cachimbos também. Então, gente, não tendo mais nenhuma observação, Deus lhes pague aqui a presença e a paciência comigo, né? Amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos então na página 121. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro de Verona, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.